Boa tarde aos telespectadores da TV Bom Dia. Hoje eu trago um assunto não muito agradável aí ao consumidor, ao cidadão, que é a questão dos juros. Apesar das muitas e sucessivas diminuições na taxa Selic, que regula os juros praticados no país, o cidadão ainda não está sentindo o efeito dessas diminuições na hora que vai fazer um empréstimo. Quer dizer, se for fazer uma simulação hoje de empréstimos financeiros, a gente vai constatar que se paga ainda muito pelo valor do empréstimo realizado na hora do financiamento. Então tu pega lá um valor X são muitas modalidades, são várias as modalidades aí de financiamentos e empréstimo, mas existem casos em que se contrata um valor X de R$3.000, no final vai pagar 6. Se contrata R$5.000, no final vai pagar quase 20, quase 4 vezes mais. Ou se tu vai pagar, por exemplo, fazer um financiamento para compra de bens duráveis, um financiamento aí de em torno de R$40.000, chega no final do contrato, tu vai pagar R$75.000, quase o dobro. Então é muito. E ao mesmo tempo, se o trabalhador pegar lá suas economias e botar no banco, guardar lá o seu dinheirinho, R$3.000, aplicar na poupança para render, em 12 meses, por exemplo, ele não vai gastar, ele vai render no máximo R$185, R$200 em 12 meses. E esse mesmo valor, se ele pegar numa financeira emprestado de R$3.000, ele vai ter que pagar por esse valor quase o dobro. Então é uma disparidade, é uma diferença muito grande, que não tem como absorver, não existe conta, não existe bolso, não existe matemática que feche, porque na hora de contratar esse serviço, de pegar esse dinheiro, o custo é muito alto, e agora na hora de fazer render o dinheiro que ele economiza, com muito sacrifício e custo, o rendimento é muito baixo, quer dizer, se paga muito ainda. Então isso é uma situação que não sei como vai se desdobrar ao longo do ano, a indicação é que baixe mais a taxa de juros, mas a diferença da taxa para aquilo que o consumidor paga é muito alta ainda. Então, como os bancos vão proceder, as agências financeiras, enfim, eu não sei, mas ainda custa muito caro o dinheiro no Brasil. E isso tem um reflexo em toda a economia, porque o cidadão poderia estar, o trabalhador, comprando muito mais, consumindo muito mais e acaba ficando travado, limitado, porque paga muito caro pelo dinheiro. Então isso reflete também diretamente na situação econômica do país. Como isso vai se desenrolar, não sei, mas é necessário diminuir o custo do dinheiro para quem utiliza todo dia, para que a máquina funcione, para que a economia volte a funcionar. E se o trabalhador, o cidadão, o empresário mesmo tem dificuldade ou paga muito por esse dinheiro, ele não vai fazer uso, ele vai ficar cada vez mais restrito. E isso acaba impactando para todos nós, porque a economia não funciona.